Olá e bem-vindos. Alguma vez pensaram no que acontece naquela magia invisível sempre que se pega no telemóvel? Pois hoje vamos mergulhar a fundo no mundo das redes móveis para perceber, passo a passo, como é que um smartphone se liga à internet. Então, para começar, vamos a uma pergunta que parece simples. O que é que acontece naquele instante em que se carrega no botão enviar ou se abre uma app? Bem, o que se segue é uma autêntica cascata de conversas digitais a uma velocidade estonteante. É essa viagem que vamos fazer agora. Pronto, antes de mais nada, antes de qualquer coisa acontecer online, um telemóvel precisa de duas coisas. Pensem nisto como se fôssemos viajar, precisamos de um passaporte e de um bilhete de avião, certo? Uma identidade e um destino. No mundo digital, a lógica é surpreendentemente parecida. E esse tal passaporte digital tem um nome técnico. Chama-se contexto PDP. Ativar este contexto, bem, é o ponto de partida. É o passo número um, absolutamente essencial, para criar uma sessão de dados e, basicamente, abrir a porta para o telemóvel falar com o resto do mundo. E o mais incrível é que toda esta conversa, este pedido, a verificação, a atribuição do IP e a aceitação, tudo isto acontece em milissegundos. É um diálogo super rápido que cria a tal ligação fundamental que depois vai ser usada para tudo o resto. Mensagens, vídeos, tudo. Ok, então, o telemóvel já está online. Ligação estabelecida. Mas e agora? Como é que a rede sabe onde ele está? Como é que o acompanha quando nos movemos pela cidade ou até quando viajamos pelo país? A resposta está num sistema muito inteligente de identidades duplas. Pensem nisto. O cartão SIM tem uma identidade permanente, o IMC. É como o nosso número de cartão de cidadão, nunca se anda a mostrá-lo por aí. Para as comunicações do dia a dia, a rede atribui um nome de código temporário, o TMSI. Assim, o telemóvel comunica sem nunca revelar a sua verdadeira identidade, o que é ótimo para a privacidade. E agora, um pormenor fascinante. Quando o telemóvel está quieto, no bolso, sem usar dados, ele entra num estado de descanso, digamos, idle ou standby. E nesse momento, a rede não sabe a sua localização exata, só sabe a zona geral. Então, se chega uma chamada ou uma notificação, o que é que a rede faz? Faz paging. É literalmente como se usasse um altifalante para chamar "Atenção, telemóvel X, tenho uma mensagem para ti dentro daquela área". Assim que o telemóvel ouve, ele responde e a ligação é feita. Mas vamos pensar na escala disto. São milhões e milhões de dispositivos a quererem ligar-se. Como é que a rede tem a certeza de que o nosso telemóvel é, bem, o nosso telemóvel e não um clone ou uma fraude? Como é que se garante essa segurança? A solução é uma espécie de aperto de mão secreto. É um desafio-resposta que acontece num piscar de olhos. A rede manda um desafio. O cartão SIM faz um cálculo secreto e devolve a resposta. Se a resposta estiver certa, a porta abre-se. É este processo que confirma que o cartão SIM é genuíno, sem nunca, mas nunca, revelar o segredo que o torna único. E aqui está o ponto-chave, a verdadeira genialidade do sistema. A chave secreta, a tal key. Essa nunca em momento algum sai do cartão SIM. Nunca é transmitida. Fica lá, guardada a 7 chaves. É por isso que este sistema é tão seguro e tão difícil de interceptar. Muito bem, já temos uma ligação e é segura. Mas e a velocidade? O desafio seguinte foi precisamente esse: como passar de simples mensagens de texto para o streaming de vídeo em 4K que conhecemos hoje. Vamos ver essa evolução. E esta evolução é uma história fantástica de progresso. Começamos com o GSM ou 2G, que basicamente nos deu voz digital. Depois veio o GPRS, o primeiro passo para ter a internet sempre ligada no telemóvel. O Edge deu-lhe um belo impulso de velocidade. Com o 3G, ou WCDMA, a coisa ficou séria, já pensada para multimédia. E depois, o 4G, o LTE, que foi uma revolução total, uma rede redesenhada de raiz a pensar em dados de alta velocidade. E, só para dar um exemplo, aquele salto do GPS para o Edge foi importantíssimo. O truque foi mudar a linguagem usada para enviar os dados pelo ar. Com uma técnica mais avançada, a 8PSK, conseguiram enfiar o triplo da informação no mesmo espaço de tempo. Foi um salto de 3 vezes mais velocidade, o que na altura foi absolutamente gigante. Mas depois veio o 4G. E o 4G não foi só mais do mesmo, mas mais rápido. Não. Foi uma mudança total de paradigma, uma nova forma de pensar a rede móvel. E foi essa mudança que abriu as portas ao mundo de apps que hoje damos como garantido. A grande diferença do 4G foi a latência, aquele atraso irritante entre a ação e a reação. E a latência caiu a pico porquê? Porque a arquitetura da rede ficou muito mais simples e direta, com menos paragens pelo caminho, e, crucialmente, abandonou os sistemas antigos feitos para a voz. Foi esta redução de latência que, de repente, tornou possível ter videochamadas sem falhas e jogar online no telemóvel. E se há uma ideia a reter, é esta.
O 4G foi a primeira geração de redes móveis construída a pensar primeiro nos dados e só depois na voz. As redes anteriores eram redes de voz com a internet aparafusada por cima. Com o 4G, a internet tornou-se a fundação. A própria voz passou a ser apenas mais uma app a correr sobre uma rede de dados ultra rápida. Portanto, da próxima vez que a smartphone se ligar à net num piscar de olhos, já sabemos que por trás há uma dança invisível e super complexa. Desde o passaporte digital ao aperto de mão secreto, passando por toda a evolução até às redes focadas em dados, foram estes os princípios que construíram o nosso mundo móvel. A pergunta que fica é: que novos problemas virá a próxima geração resolver?